Simbora, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso por essa grande oportunidade de estar levando o nosso canal do YouTube em frente e a cada dia um novo aprendizado. E fazer aí um agradecimento aos nossos amigos e seguidores que nos fortalecem a cada dia, deixando seu like, seu comentário, compartilhando com os nossos amigos. E quero fazer um convite especial de primeira a vocês, meus amigos. Ao visualizar nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para que o YouTube entenda que o nosso vídeo está sendo muito bom conteúdo, beleza? E hoje é o nosso Papo 10, o Papo 10 que é as pessoas importantes em nossa vida, que moram no nosso coração e não pagam aluguel. Para muitos que já conhecem, mas muitos conhecem só pela voz, só pelo rádio. E hoje nós temos uma alegria muito grande de estar participando do nosso Papo 10, nosso amigo e locutor, Lorival Giansante. Seja bem-vindo, Lorival, ao nosso Papo 10. Maravilha, Everaldo. Um abraço para você, um abraço para todos os amigos que te acompanham sempre. Aliás, um abraço a todos que já participaram. Eu vi cada trabalho maravilhoso, muitos exemplos de vida, né? Isso é muito bacana. Então, um abraço a todo mundo aí. Eu sou Lorival Giansante, um eterno aprendiz do rádio, dos palcos da vida e também do dia a dia, né? A gente está sempre comunicando, aprendendo. O Lorival, hoje é uma realização muito grande poder fazer esse Papo 10 com ele, porque conheci ele agora há poucos dias, né? E conheci ao vivo, porque a gente conhecia através da rádio. Lorival, Lorival, para nós, não só para mim, como para muitos amigos e seguidores que não conhecem você pela imagem, né? Hoje está conhecendo pelo nosso vídeo. É uma realização muito grande, porque nós criávamos a imagem do locutor, né? O tempo que era aquele radinho lá no sítio ainda, a gente ficava imaginando como que era o locutor. E eu também, quando eu conheci a voz do Lorival Giansante, eu ficava imaginando como seria ele. E demorou. A gente acha que demorou, né, Lorival? Mas é o tempo de Deus, né? Então é uma realização muito grande. Você queria conhecer aquele cara que estava começando no rádio, apesar de eu não ter aprendido tudo, mas agora já estou quase aposentado do rádio. O tempo passa muito rápido, é sinal, o tempo né? voa! Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Lorival antes de chegar na rádio, né? Lá do tempo de criança. Então, nossos amigos seguidores querem saber quem é o Lorival, de onde ele veio, natural de onde, né, Lorival? Vamos falar um pouquinho? É isso aí. Aliás, um abraço a todos, um prazer realmente maravilhoso, uma alegria enorme, né? A gente estar junto aqui batendo esse papo, nesse momento descontraído. Bom, lá em 1970, nascia um piazinho no Cafezal, filhos de José e Dona Maria Giansante, lá no norte do Paraná, região de Maringá, em São Jorge do Ivaí. E depois, com 60 dias de vida, viemos para São Pedro do Iguaçu, na época município de Toledo, aqui pertinho de Cascavel, né? Ou seja, perto de Toledo e Veracruz, né, oeste, né? E acabei mudando para Santa Teresa, Santa Maria, estudando em Lindoeste. E naquela época, já desde criancinha, a gente sempre escutava as rádios de São Paulo, Rádio Record de São Paulo, Rádio Capital Nacional de São Paulo, e a gente escutava lá José Russo, José Bétio, né? Eli Correia. Sim. Oi, gente! Isso, essa voz marcou muito, hein? Muito. E era mais moderno, né? Mas a gente escutava aquele sertanejão também. Na Rádio Colmeia de Cascavel, além de Edson Moraes, Olga Bon Giovanni, o Laudinho, das modas de viola e tantos outros, ele acabou sendo meu padrinho do rádio, padrinho de casamento. Mas também a gente escutava Darcy Israel. Eita, Cascaveleu! Aí ele terminava o programa. Até amanhã, se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida nos ajudar. Em nome de União Cascavel, transporte de turismo limitada. Né? Lembra que ele falava assim? Então era legal, Darcy Israel e tantos outros. E aí, escutando tudo isso, desde criança, a gente acordava com o rádio. Meu pai e minha mãe deixavam o radinho ligado, o radinho de pilha, ainda aquele rádio de mesa. E aí a gente acordava curtindo aquelas músicas apaixonadas, aqueles modão de viola, aquelas músicas antigas. E aí a gente vivia tudo isso. E essa emoção fica gravada aqui, ó, no subconsciente. Mesmo. Os programas religiosos do Padre Vitor, da Rádio Aparecida São Paulo. Que legal. Né, e tantos outros
que ficaram gravados na memória. E daí o sonho era ser um comunicador. E aquele cara simples no sítio, trabalhando no plantio, na colheita do algodão, mexendo com milho, com a soja, com o gado, um pasto, um sítiozinho pequeno, mas muito trabalho na enxada. Eu parava de trabalhar, eu pegava o cabo da enxada assim, ó, como eu estou aqui, e ficava: atenção, senhoras e senhores, agora eu vou apresentar para vocês uma música apaixonada demais. E aí meu pai falava: para com isso, vai trabalhar. Eu pegava o cabo da enxada e continuava carpinando, né? Carpindo. E aí eu pegava de novo: olha, gente, vou apresentar para você o espetáculo. Esse show realmente é sensacional. E daí aquele sonho de ser radialista. E agora passado, isso foi lá em 1989, 90, 91 por aí. 92 comecei de operador de rádio na Colmeia. Fiz estágio na Capital FM com o grupo do Calil na época. Que legal. E aí eu trabalhando no rádio, já em 2017, 18 por aí, um jovem que morou aqui no oeste do Paraná, hoje mora em Indaiatuba, região de Campinas, São Paulo. Ele veio visitar e contou, falou: Lorival fazia isso com o cabo da enxada. Atenção, senhoras e senhores. Então ele falou: nossa, e o cara conseguiu estar trabalhando na rádio. Então ele pensou que eu estava famoso. Eu falei: não, eu estou sempre começando, né? Que aprendizado. A nossa vida é um aprendizado, né? Todos os dias nós temos essa oportunidade para aprender. Sempre aprender. E o Lorival acabou de falar agora desse aprendizado, Lorival. Nós nunca sabemos tudo, né? Acho que nós temos que ter essa humildade no coração de sempre querer aprender mais. E muitos se espelham no nosso dia a dia. Às vezes você faz algo hoje por você achando que é tão simples, mas alguém está sendo motivado pela sua atitude, pela sua ação. Nós estávamos falando agora sobre isso, né, antes de começar o vídeo, sobre o nosso dia a dia. Alguém está vendo. O meu finado pai muita falava... gente critica, mas muita gente aplaude. Isso. Meu finado pai falava assim, que até as paredes têm ouvido. E é a realidade. Às vezes nós fazemos algo achando que é para nós, mas está sendo inspiração, motivação para muitos ao nosso redor. Assim. E tem o que lado cuidar, bom, né? Tem que cuidar o que a gente fala, o que a gente vive, porque muita gente pode se espelhar para o bem ou para o mal, né? Então tem que cuidar. De repente está sendo um exemplo positivo para a criançada aprender algo importante, uma motivação, um entusiasmo, um desafio para a própria superação, para a resiliência, né? E de repente tem gente que aprende também a sacanagem. Então tem que cuidar para a gente não cometer injustiça, né? E acabar espalhando o mal ao invés de espalhar o bem, né? E o que você tem a dizer para os nossos amigos seguidores? Você até brincava na roça, sendo locutor, porque a gente, desde criança, a gente cresceu ouvindo rádio. É o que tinha do momento. Era rádio, trabalhar, final de semana aí na igreja, no campo de futebol, assistir futebol. Um grupinho de jovens, aquele bailinho, aquela festa da comunidade. Era. Aquele bingo, a festa junina na escola. Às vezes uma Lembra coisa da festa tão junina? pequena. Lembro, sim, com certeza. Às vezes era uma coisa tão simples que para nós era muito importante, né? Aí se tornou uma realidade você vindo para a comunicação. O que você tem a dizer? Resumindo tudo isso aí, você acha que Deus achou que você era capacitado e colocou esse trabalho para você? Foi algo que você buscou? O que você tem a dizer? Eu acho que na verdade é uma mistura, né? Deus na verdade já deixa o sonho plantado na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. E aquele sonho, aquela vontade. Só que assim, eu falava carça, farta, isso, né? Era muito tímido, era muito quieto no tempo até do segundo grau ainda, do ensino médio, lá no colégio, né? Muito quieto, mas assim mesmo eu fui enfrentando o medo, apresentando uma festa junina na escola, indo no grupo de jovens, sendo presidente do grupo de jovens, presidente da igreja com apenas 19 anos, da comunidade de Santa Maria, que aliás estivemos agora na sexta-feira santa pela manhã, na caminhada com mais de 1.000 pessoas, que acontece há mais de 10 anos, né? Uma peregrinação de Santa Maria Santa Teresa, com estradas, com a parte que tem asfalto, outra parte é chão batido, depois tem pedras, tem calçamento, alguns trechos realmente de terra pura, né? E outro trecho de asfalto no final lá, chegando já na igreja matriz de Santa Teresa. E o povo adotou essa caminhada, esse momento de fé, de espiritualidade, né? E esses amigos que puxam o momento de oração, a via sacra propriamente dita,
mas tem também os políticos, as autoridades, empresários de todos os lados que ajudam com a doação de água mineral, de frutas, até de peixe frito com aquele pão saboroso, um verdadeiro almoço durante essa procissão, durante essa peregrinação. Então os peregrinos acabam ganhando beleza. E Santa Maria, eu falava, nosso tempo do grupo de jovens aqui, e depois em 2019 fizemos um plantio de orquídeas também, então muito bacana. Então, para resumir, é isso. Eu acho que todo sonho nasce em qualquer profissão, em qualquer área. Então você que tem um sonho, que tem um desejo, que tem um objetivo, você tem que encarar, mesmo com medo, vai aprendendo a treinar, a estudar, a ler um bom livro, hoje utilizando as tecnologias aqui da internet também. Isso. Então vai acessando aí, vai aprendendo técnicas de dicção, de interpretação de texto, para fazer o blá blá blá, para mastigar as palavras, para aprender a interpretar um texto, fazer a leitura na igreja, uma apresentação da escola, numa cooperativa, no sindicato, na associação de bairro. O líder comunitário aprende muito, né? Não é só o político que tem que falar bem, aliás, pelo contrário, o político tem que falar bem, mas tem que viver e tem que dar um testemunho também. Isso então mesmo. Todas as profissões tem gente boa e gente não tão boa, mas o interessante, gente, dentro da igreja, fora da igreja, a gente tem que treinar bastante para ter uma comunicação com expressividade, com clareza, com entusiasmo, mas acima de tudo um testemunho verdadeiro, né? Isso. Aquilo que a gente fala aqui, a gente vive no dia a dia. Por isso que não tem segredo. Eu não sei, eu quero aprender, eu tenho dificuldade de falar em público, eu preciso melhorar ainda mais. Isso. Não importa a idade, nós estamos sempre treinando. É igual andar de bicicleta, é caindo que vai aprendendo e vai levantando de novo, né, Everaldo? Ô, Lorival, eu achei muito interessante você falar sobre a vida da roça, da onde você veio, das origens. Para começar, se nós estamos aqui hoje, porque nós tivemos um aprendizado bom lá atrás, uma educação boa pelos nossos pais, pelos nossos professores. Mas aonde eu quero chegar? Através do nosso canal do YouTube, a vocês, nossos amigos e seguidores que ainda não estão inscritos, se inscreva lá, porque nós temos comentário todos os dias, Lorival, falando dessa escola dentro do nosso canal. Tem nosso canal do YouTube, pessoas de áreas diferentes, através do nosso Papo 10, através do nosso Mostrando Nossa Cidade, só falando bem do que nós apresentamos no nosso dia a dia. E por isso a soma de hoje com a história do Lorival Giansante. Então, a você que não está inscrito, soma-se a nós, dê seu comentário, dê sua opinião, porque tem muitas pessoas aí que tem uma história de vida muito bacana, né, Lorival? Poder falar para nós. É isso aí. E aqui nós temos o espaço aberto, né? E você, então, que está aí, que deseja de ser um radialista, um apresentador de televisão, um youtuber hoje em dia, um influencer. Isso, né? Isso hoje mesmo. tem o vlogger, é aquele que faz aquele canal só de vídeos. Isso. Né? Para divulgar, para fazer uma locução de porta de loja, para divulgar, para fazer um comercial do seu produto, do seu serviço, da sua pequena empresa, a empresa que você trabalha, você que é servidor, Isso. que é profissional, que é um colaborador da empresa, você pode vender o seu peixe também através da comunicação. Hoje é o grupo do WhatsApp, é o YouTube, é o Facebook, o TikTok, o Kawaii e tantos outros canais de redes sociais. Então tudo isso é um trabalho de comunicação, de expressividade, de experiência. Então, aquele rádio AM que tinha o radinho de pilha, que a gente fazia a comunicação do jornalismo, isso continua muito vivo. As FMs estão aí, hoje as rádios todas migrando para FM, que é som estéreo, som de qualidade, som digital. As rádios precisam ter o YouTube, precisa ter as redes sociais, os canais aí da internet, né, para ter democracia e para ter agilidade. Hoje os jornais impressos quase não existem mais. Isso. Mas a tecnologia no portfólio, né, enfim, nas redes sociais todas aí, questão da música também, do Spotify. Então tudo isso é bacana e tudo é comunicação. Isso mesmo. Então hoje em dia, para apresentar no trabalho da escola, na faculdade, né, no clube de serviço, por exemplo, no Rotary Club, no Lions, numa cooperativa, no sindicato, na associação de bairro, motorista de ônibus, verdade, o cobrador, verdade. Hoje em dia o motorista é cobrador e vice-versa, tem a tecnologia aí. Tem. Então, mas tem que ser um comunicador para atender bem o cliente, né? Isso mesmo. Então o empresário, o empreendedor somos todos nós. Né? Então quem não empreender, quem não aprender a se comunicar, como o Chacrinha já falava na Globo, né? Quem não comunica se estrubica. É pura verdade. Lorival, da sua história lá da roça até agora, ficou algo que você queria falar para os nossos amigos e seguidores? Pois é, eu acho que é interessante assim, não importa onde você esteja. O dono da Havan, seu Luciano Hang,
Ele sempre fala nos vídeos, né? Isso. Não importa de onde você veio, importante é você ter a força de vontade e se preparar profissionalmente para você conquistar e realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Então não importa quem nasceu na cidade ou nasceu no sítio, quem nasceu no centro de Cascavel, realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Então não importa quem nasceu na cidade ou nasceu no sítio, quem nasceu no centro de Cascavel, no bairro Canadá, no Santa Cruz, no Interlagos, no Floresta, Isso. no Parque Verde, no Parque São Paulo, no Maria Luísa, no Tropical ou em outros bairros menores ainda, ou é do sítio, na fazenda, não importa. Né? Se é lá de São Paulo, capital, se é de Foz do Iguaçu, se é dos Estados Unidos, Isso. todos podem, e Deus dá a bênção, dá o objetivo, né, para a pessoa. O sonho, a missão realmente, ela está no coração, está na alma, agora depende da gente enfrentar. Então, na rádio, deu todo esse aprendizado, fora da rádio também. Agora você que tem o desejo de ser um comunicador, comece agora sim, fazendo um vídeo, compartilhando, né, visitando as emissoras de rádio e de televisão e fala, eu quero trabalhar no jornalismo, eu quero trabalhar na comunicação. Vai enfrentando, vai gravando alguma entrevista, faz um bate-papo igual nós estamos fazendo aqui, Isso mesmo. Porque nós estamos aprendendo, né? Então, para fechar o nosso bate-papo, para fechar a história do Lorival da roça vindo para a cidade, ô Lorival, uma mensagem para os nossos amigos e seguidores que estão lá na roça ainda, que todos nós temos nossos sonhos. E às vezes estamos em cima do muro, para se decidir por, na realidade, o que você tem a dizer, uma palavra de otimismo para eles? Na verdade é assim, eu não tenho muita coisa a ensinar, porque diz que na escola de Jesus, na escola de Deus, na escola divina, nós seremos eternos alunos, né? Sempre aprendendo. Não importa a profissão, não importa a idade, não importa a experiência que a gente tem. Mas uma sugestão, talvez um conselho, uma dica, é assim: aonde você está agora? Se você está muito triste, está perdendo a esperança da vida, eu também às vezes sinto isso, às vezes tem os altos e baixos, né? Mas a gente tem que ir lá na igreja, a gente tem que encontrar amigos, tem que fazer uma visita especial aí, visitar um parente, um amigo, vovô, a vovó, aprender com quem tem experiência. Isso. Não só na experiência profissional, mas na experiência de vida. Né? Então sempre tem que buscar. Pesquise, estude. Hoje a internet está aí com uma riqueza de conteúdos, existe muita coisa negativa, muito pessimismo, muitas tragédias que infelizmente dá muito ibope, muita audiência, problemas de acidente, problema policial, falta de políticas públicas, enfim, não importa se é de direita ou de esquerda, vamos para frente, vamos para frente. Nós temos que sonhar grande, pensar alto e pesquisar só coisas boas. E cuidado, porque Deus dá livre-arbítrio e a lei da atração diz, né, o universo conspira a nosso favor, Deus conspira a nosso favor. Então se a gente pensar, sentir, se emocionar, imaginar vencedor, nós seremos. Isso. O contrário também é perigoso, então não imagina não. Então é repetindo coisas boas, é falando de coisas boas, é vivendo, é tendo experiência, é pregando, mas vivendo ao mesmo tempo, como se diz, né? Então isso vai servindo de aprendizado, de experiência, de crescimento. Então vamos estudar sempre, converse com os amigos, pergunte pra gente, mande aqui no canal, no YouTube, né? Qual que é o endereço mesmo? @Everaldo Geração Saúde. Entra lá, gente, bora lá se inscrever no nosso canal do YouTube, que juntos seremos mais fortes. E esse canal não é só do Everaldo não, é de vocês, meus amigos e seguidores, é do Lorival, que está dando essa força muito grande para nós. Não, eu tô ganhando a força. E a você que ainda não se inscreveu, é a troca de experiência, né? A nossa vida é um grande aprendizado. Amigos e seguidores Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, somos e seremos mais fortes. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E o próximo Papo 10 pode ser com você. E a nossa história com o Lorival está apenas começando. Ainda tem mais, hein? É Lorival Giansante no Instagram, radialista Lorival Giansante, ou no Facebook Lorival Giansante Comunicador. Manda um oi, o meu WhatsApp está à disposição de todo mundo para a gente aprender junto. Até o próximo vídeo. Obrigado, Everaldo. Deus abençoe. Se Deus nos permitir. Maria. E vou plantar orquídeas. Bora lá, porque o projeto dele é muito bom, hein? É nosso, é voluntariado.